Hoje, todas as crianças são convidadas a participar com os adultos aqui e aprender. Não vamos poder ir para o cultinho, vamos ter que aprender conosco aqui sobre esse nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Essa letra do pastor Ademar de Campos parece imortal. Histórica, uma composição lá de, parece 1974, é cantada como música nova, né? Vocês são bem-vindos a essas 4 reflexões sobre os nomes de Jesus. Isso, Didi. Não, tranquilo. Facilitar aqui. Isso. São 4 reflexões sobre os nomes de Jesus, conforme Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cada um desses 4 domingos, antes da chegada do Natal, representa para os cristãos uma nova semana de preparação, de expectativa, de espera da chegada, da vinda. Enquanto você espera e nutre expectativa para a sua celebração de Natal em família, aquele encontro aguardado, nós convidamos você a utilizar esse texto aqui das Escrituras Sagradas, Isaías 9:6, para afirmar na sua alma esses 4 nomes, nomes reveladores e poderosos de Jesus, o Filho de Deus, que veio, mas voltará. Foram já 2, esse é o 3º, culto especial de Advento, passando por esses nomes. No primeiro domingo, falamos do maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, a Glei no 2º, e hoje vamos falar sobre o Pai da Eternidade. A nossa 3ª semana de Advento, que começa hoje em Isaías 9:6, será meditando e orando o seu 3º e poderoso nome, Pai da Eternidade. Vamos ficar em pé e ler mais uma vez esse trecho base das nossas semanas. Vamos lá, crianças, vamos ler? Quero ver a voz das crianças aí, hein? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Obrigado, Senhor, por podermos
receber a tua palavra e que ela possa florescer no nosso coração, no nosso interior, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pai da eternidade, paternidade, um dos maiores, talvez o maior desafio desse nosso mundo, tão quebrado e tão repleto de solidão, de abandono, de dor, de orfandade. Vivemos num mundo ferido, especialmente pela ausência, pelo abandono, pela omissão paterna. Por isso esse nome de Jesus, Pai da eternidade, ele se refere a como Deus, o Pai eterno e relacional, nos adota como seus filhos. O Pai da eternidade é uma referência, como Deus é este Pai eterno e relacional. E como por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nós somos adotados. Somos bem-vindos na família dele. João 14, verso 6. Eu sei que as crianças podem falar de cor esse verso. O que é que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai. Quem está dizendo isso, crianças? Jesus, o Pai da eternidade, está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar, ninguém pode vir. A ideia é de que aquele que nos criou com muito amor nos convida a voltar para casa, a vir ao Pai, a voltar ao Pai. Como Jesus conta lá em Lucas 15, de um jovem que preferiu virar as costas para o seu pai e saiu pela vida. Eu sou o seu caminho de volta para casa. Você pode vir, porque eu vou levá-lo para casa outra vez. O Deus Pai das Escrituras Sagradas não é um Pai distante, não é um Pai indiferente à sua situação, à nossa situação, seja qual ela for. O Deus Pai revelado nas Escrituras está perto, é acessível, é amoroso, é cheio de compaixão. O salmista já declarou isso, Salmo 48, verso 14. Pois assim
é o nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre. E nos guiará até o dia da nossa morte. Assim é o Pai. Um Pai que não abandona. Um Pai para sempre. Eu pude, pela graça de Deus, conviver com meu pai por 24 anos. Que privilégio ser filho do seu José Teodoro de Freitas. Um homem enérgico, mas muito amoroso. Um homem bravo, mas muito carinhoso. Um homem cheio de personalidade, mas muito sensível. E quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai, o seu José, teve a humildade e a alegria de, num culto na igreja presbiteriana, onde ele foi pela primeira vez, vir a Jesus e render-se, e depois criar eu e meus 5 irmãos e mais um primo na companhia da família de Deus. Uma família que trouxe marcas profundas na minha vida, mas na vida de cada um dos meus irmãos, que muitos deles hoje servem no ministério. Que privilégio poder ter tido uma figura paterna, positiva. Imperfeito, com certeza. E olha que eu sei, quando ele ficava bravo, minhas pernas, até minhas costas, naquela época, a disciplina era disciplina, né? Às vezes até passava um pouco do limite do politicamente correto, mas quando ele estava na sala conversando com meu tio, principalmente, eu me lembro de deitar no colo dele e ver aquela mão grossa de tanto calo, né? Passar como uma lixadeira nas minhas costas. Ah, que delícia. Até hoje, né? Eu peço para as minhas filhas, às vezes, coça minhas costas. Porque tem uma memória aí. Uma memória abençoada. Talvez você não tenha tido um pai assim. E talvez este seja um grande problema na tua vida, que você talvez até não tenha percebido. Esse autor, o Cassie Karsten, autor desse livro, O Mundo Precisa de um Pai, Guia do Treinador. O pai como... Aqui ele trabalha essa questão da orfandade. É um livro que eu recomendo, eu tenho lido e relido algumas vezes, mas ele explicita a ferida que pode ser causada no abandono paterno. Especificamente, ele mostra como a mãe, né, é uma figura forte nos primeiros 5 anos de vida, mas como dos 6 aos 11 anos, o pai passa a ter uma proeminência. Depois vêm os amigos, depois, né, os filhos voltam ao convívio da família. Mas é muito interessante, porque ele traz uma perspectiva muito realista da cura necessária para que possamos construir uma família
e, sobretudo, assumir a nossa responsabilidade como pais, mãe e pai, que caminham juntos, oferecendo um exemplo, um modelo, uma referência de Deus na vida de seus filhos de muitas formas. Se você teve um pai, ou um tio, ou um pai que foi mãe, ou a mãe que foi pai, né? Você pode, nesse momento, agradecer a Deus por a sua infinita constância através de um familiar. Ao refletir sobre a sua vida hoje, quem mais você pode dizer que estará com você até o último dia da sua vida? Diz que amigo é aqueles que vão estar lá, né, para carregar você até o lugar onde você vai ficar por um tempo, né, até a ressurreição. Você tem alguém que estará com você até o último dia da sua vida? Esse salmo fala, assim é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, o Pai para todos sempre. E nos guiará até o último dia. Até o último dia. Deus, o Pai, Ele promete estar com você até o último dia? Não, sempre, além do último dia. Jesus, o Filho eterno do Pai, ama com infinita constância. Tem esse slide aí? O 11, Breno? É esse aí? Não, né? Seria o 11. Deus, o Pai eterno, promete estar com você. Não ficou só na pergunta. Ah, aqui. Por isso que eu estou perdido, gente. Eu queria que vocês pudessem ler comigo isso. Deus, o Pai eterno, promete estar com você para sempre. Jesus, o Filho eterno do Pai, ama com infinita constância. Obrigado, Breno. Ama com infinita constância. Eu posso dizer que meu pai não tinha assim essa infinita constância. Tinha dias que ele estava bravo. Tinha dias que ele batia mesmo. E depois pedia perdão. Não era perfeito. Em Lucas capítulo 11, versos 1 a 13, a gente tem aqui uma pergunta. Como é que nós podemos nos conectar? Como é que é se conectar com Deus como um pai? E o texto diz assim, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lembra que Jesus está nos dando a oração modelo. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e todos que batem a porta é aberta. Essa é a promessa, não só o modelo, mas dá uma promessa, a porta será aberta. Vocês que são pais, respondam, se o seu filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? A resposta óbvia, né? Claro que não. Portanto, se vocês que são pecadores, ou pais imperfeitos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como é que eu posso experimentar essa conexão com o Pai eterno? Se eu tive uma referência difícil, falha,
até com feridas feitas por meu pai ou por um membro da minha família. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus cura as feridas. O Pai eterno se apresenta. Se você, Pai imperfeito, dá bom presente, e aqui tem um contraste, o bom presente com o grande e maravilhoso presente, o Espírito Santo. Existe presente maior do que esse, que nós somos agraciados e selados. Ele nos sela, o Pai Celeste, o Pai Eterno nos sela com a sua pessoa santa, com a sua presença, com o seu presente, o Espírito Santo que é eterno. E estava presente na criação e permeia toda a revelação das Escrituras e quer permear a sua casa, a sua família, a sua igreja. É o Espírito que cura, que restaura, que conecta você com a paternidade do Eterno. Ele nos conecta com o generoso e eterno Pai. Peça a Deus para lembrá-lo, para lembrá-la das maneiras como Ele tem sido um Pai generoso para você. Você tem percebido na sua trajetória quantas vezes Ele tem se manifestado generosamente, constantemente. Isaías, o profeta citado no início, que antecipa os evangelhos, o verso 64, verso 8, diz assim, vamos ler juntos? Apesar de tudo, pecado e rebeldia, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, somos formados por Sua mão. Esse trecho de Isaías está falando do pecado e da rebeldia do povo de Deus. E Isaías diz, apesar do pecado e da rebeldia, apesar de todo o fracasso do povo de Israel, apesar de todo o fracasso da raça humana, apesar de você e do seu pecado, você pode dizer, ó Senhor, és o meu Deus, és o nosso Deus. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, somos todos formados por Tua mão. Como você foi e está sendo moldado, formado por uma figura paterna ou materna em sua vida? Eu contei aqui do meu pai, mas eu posso dizer também da minha mãe. Eu posso dizer dos meus irmãos mais velhos. Eu posso dizer dos meus tios. Eu posso dizer dos meus pastores. Eu posso dizer dos meus professores da escola dominical. Eu posso dizer dos meus treinadores, dos meus mentores, que me formaram, que me influenciaram. Você pode lembrar
de alguém que foi a expressão do Pai eterno na sua vida, para que você estivesse aqui hoje, para que você fosse a pessoa que você é hoje, imperfeita, pecadora, mas selada com o maior presente, o Espírito Santo. Curada pelo nome que está acima de todo nome. Pense numa área que Deus está moldando e formando a sua vida hoje. Entregue essa área, talvez uma área de lutas repetidas. Só Ele pode nos transformar. Só Ele é capaz de nos formar à sua semelhança. Pai da eternidade. O filho enche a boca para dizer: esse é o meu pai. Eu lembro da história da Gláucia, quando a gente fez o encontro de casais, quando ela contou, quando o pai dela foi na escola, quando ela tinha poucos anos, 7 anos. E as crianças da escola disseram: olha, o pai da Gláucia. Marcou a vida dela. Certamente, nós temos motivos que nos animam a conhecer Deus como o Pai eterno. Esse nome, Pai da Eternidade, tem todos aqueles significados que o Jessé leu para a gente, mas o reverendo Nicholas Haidt, professor do Antigo Testamento e estudos do Antigo Oriente Próximo, ele é do Seminário Teológico Reformado em Orlando, na Flórida, ele colocou um artigo essa semana no Twitter falando sobre o Pai da Eternidade, e eu achei, coincidentemente. Isaías 9, diz ele, evoca o tema da realeza. Ao chamar o Filho, no versículo 6, de Pai eterno, ou Pai da eternidade, o profeta evoca deliberadamente a linguagem da aliança do Antigo Oriente Próximo, no qual reis menores são chamados de, ou reis maiores, são chamados de pai, em detrimento de reis menores. E ao fazerem isso, o anúncio do nascimento do Filho declara explicitamente que Jesus é o Rei dos Reis e que o seu reino não tem fim. Era costume um rei mais poderoso ser chamado de pai. Ou ele é o rei. Isaías reconhece a paternidade ou a realeza de Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o Rei dentre os reis da terra. Quero terminar nessa manhã com 2 afirmações. A primeira delas, A.W. Tozer chama de o tesouro, o nosso tesouro. Eu sei que as crianças que estão aqui sabem de cor esse versículo também, mas vamos ajudar os adultos. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para salvá-lo por meio dele. João 3, 16 e 17. Deus amou tanto. Sim, a criação, o cosmos, o universo que ele fez, é amado e continua sendo amado por ele. Mas a referência nesse texto não é ao cosmos e à criação. Deus amou pessoas. E esse amor é imenso. Tanto. O amor foi tamanho que ele deu o seu filho único. Para quem? Para todas as pessoas. Para todos aqueles que creem. Para aqueles que superam a sua dúvida, talvez a sua ferida, o seu medo, e reconhece, ou se reconhece, como filho que precisa do pai. Lembra daquele filho que virou as costas para o pai, pegou toda a grana, saiu pelo mundo, comprou, jogou, bebeu, fumou, fez tudo. O que ele fez? Um dia, quando ele estava arrasado, estava lá no chiqueiro, palmeirense. O que aconteceu? Pum! Ele lembrou, ele é palmeirense, ele lembrou, o meu pai tem uma casa grande. Meu pai continua vivo. Eu posso voltar para casa. Eu posso voltar para o meu pai que me ama. E ele voltou pelo caminho. Lembra que eu comecei dizendo que Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus continua nos levando pelo caminho para a casa do Pai. As portas estão abertas. E quando ele chegou, ele recebeu abraços, festa, banquete. Teve gente que não gostou, né? Mas que também estava precisando do Pai. A tendência, quando nós estamos nesse lugar de dor, de abandono, é pensar que o Pai nos condena, que o Pai vai nos repreender, que o Pai vai nos deserdar. Mas o Pai eterno, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Por isso, Tozer chama esse texto de o tesouro, o maravilhoso tesouro, que muitos nesse mundo quebrado, nesse lugar de dor e ferimento, as pessoas rejeitam, não acordam para grande recompensa, a casa festiva que os aguarda. Talvez isso explique a indiferença para com a igreja, para com o evangelho, para com o relacionamento com o Pai.
O segundo texto é do apóstolo Paulo, Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler juntos? E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que nem poderes, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada em toda criação, em todo o universo, jamais, jamais, jamais poderá nos separar do amor do Pai, revelado em Jesus Cristo. Você pode continuar lá, separado, abandonado, ferido, zangado, ou você pode tomar o caminho da casa do Pai e se ver nesse lugar onde jamais poderá haver separação do amor do Pai. Amor esse que está declarado. Romanos 8 fala: Deus demonstra o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Queria convidar você a um tempo de conversa com Deus, um tempo de oração. Permita que essas duas verdades, a primeira desse Pai que nos ama tanto e que não veio para nos condenar, e a segunda, para esse amor que nos une, que nada pode separar. Que você possa orar, conversar com Deus, o seu Pai eterno e cheio de amor. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Não sei o que essa mensagem trouxe. Talvez hoje você possa, pela primeira vez, reconhecer o amor do Pai e dizer: Pai, eu quero confiar em Ti, entregar a minha vida, porque o Senhor me salvou através de Jesus Cristo. E eu recebo o Teu tesouro, eu recebo o Teu presente, eu recebo o Teu Espírito Santo. Sela minha vida com o Teu selo. Eu peço que perdoe os meus pecados, que entres na minha vida e que eu possa ser um pai, como o Senhor é Pai. Talvez você já tenha feito essa oração e já tenha ouvido essa mensagem tantas vezes. É a hora de você dizer: Senhor, ajuda-me a me apropriar, que eu não viva mais separado desse amor e que eu possa ser um canal desse amor para aqueles que estão necessitados hoje. Perto de mim, Senhor, usa-me para que, através da minha vida, a sua profecia de reconciliar coração dos pais aos filhos e coração dos filhos aos pais possa ser possível através do meu exemplo, através das minhas palavras. Usa, Senhor, a minha família.
Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a participar da mesa, a mesa do Senhor. Se você quiser ficar em pé, né? Podemos cantar e depois comer.